Então vamos começar aí as notícias da nossa região. A gente já começa com a notícia que governador Valadares atingiu a trágica marca dos 100 óbitos pela Covid-19 nesta quarta-feira. Essa informação chegou agora há pouco para a gente e nós vamos ao vivo conversar com o Caio Mourão, que tem essas informações desse último boletim divulgado pelo município, né, Caio? Boa noite para você. Boa noite para você, Samara, para todo mundo que está ligado no MG2 com a gente. Seja bem-vinda de volta. Mas você é bem-vinda de volta em um dia com notícias pesadas, talvez ou certamente à noite com a notícia mais pesada que a gente deu desde o início da pandemia no que diz respeito ao governador Valadares, aliás, ao que diz respeito a todas as cidades da área de cobertura da InterTV dos Vales. São 7 idosos, um homem de 60 a 69 anos com comorbidades, um outro homem com idade entre 70 e 79 anos com comorbidades, assim como outra mulher na mesma faixa etária também com comorbidades. Mais um homem e uma mulher com idades acima de 80 anos, ambos com comorbidades, e uma mulher com idade entre 70 e 79 anos, que não foi informado se havia comorbidades, e uma outra morte que aconteceu no dia 11 de julho de um homem com comorbidades. Ou seja, Samara, são 7 mortes registradas no boletim nas últimas 24 horas. Isso para um boletim no que diz respeito a governador Valadares e as outras cidades da nossa área de cobertura, é o maior número de mortes que nós registramos em 24 horas nos nossos telejornais. O governador Valadares bateu então este triste recorde de óbitos em 24 horas em um boletim. Como eu disse, dessas 7 mortes, 6 foram nas últimas 24 horas e uma que estava em investigação, que ocorreu no dia 11 de julho. Valadares então rompe a barreira dos 100 casos, assim como você disse na abertura do jornal, 100 casos não, das 100 mortes, e são 102 mortes em governador Valadares. Ontem eram 95, hoje 102 mortes por conta da Covid-19 na cidade, mais 17 que seguem em investigação. Esse número é inferior ao de ontem, que tinham 18 mortes em investigação, mas como eu disse, um senhor de idade acima de 80 anos, que faleceu no dia 11 de julho, teve a morte registrada neste boletim. Então, governador Valadares, 102 mortes. No que diz respeito, Samara, eu estou com muito número aqui, a gente vai destrinchar o boletim da pandemia em Valadares durante o nosso telejornal, mas são 121 casos novos na cidade. Valadares tinha 2.520 pessoas contaminadas pelo coronavírus ontem, hoje esse número subiu para 2.641 pessoas que já testaram positivo para Covid-19. Samara, vamos falar, Samara e todo mundo que está assistindo o MG2, a gente vai falar um pouco da questão dos leitos na cidade. Talvez pelo número de mortes, a gente não pode afirmar categoricamente, assertivamente, o número de leitos diminuiu na ocupação. O SUS UTI Covid-19 ontem registrava 93% de ocupação. Esse número hoje baixou para 83,7%, quase 84%. Mas, como a gente disse, foram 6 mortes. Muito provavelmente, pessoas estavam ocupando estes leitos. Dos 36 leitos de UTI ocupados no SUS em Valadares, 27 são de pessoas da cidade e 9 da macro-região que Valadares atende. Só que Valadares tem, hoje, de pessoas que moram em Valadares, 51 pessoas internadas nos leitos de UTI. Os hospitais particulares seguem com 100% de ocupação dos leitos de UTI Covid-SUS. Aliás, leitos de UTI Covid, no caso dos hospitais particulares. O número de internados, de 51, valadarenses ou munícipes de Valadares, esse número permaneceu, é o mesmo. Ontem também eram 51 pessoas. É difícil falar de uma notícia boa do boletim, mas para a gente não trazer apenas o peso do boletim, a gente vai falar do número de curados. Se Valadares chegou a 2.641 pessoas infectadas pelo novo coronavírus, hoje superou 2.073 pessoas estão curadas da doença. Então, já são 2.073 pessoas de 2.641. Mas é óbvio que a gente não pode deixar de falar que o número mais forte é superar a marca centenária de mortes pela Covid. Samara, para a gente ter uma noção do tamanho desse número, Ipatinga, eu sei que a Joana vai falar sobre a situação no Vale do Aço, tem menos de 70 mortes.
e Valadares já chegou a 102. Eu volto com você, mas daqui a pouco eu retorno no MG2 com mais informações, Samara. Sim, Caio, a gente não queria estar falando aí esse número, né? Muita morte, muita família sofrendo por causa dessa doença aqui na nossa cidade. E você disse aí de número de pessoas internadas na UTI. São muitas pessoas internadas, né? E a gente percebe que as pessoas, os números vão ganhando nomes mesmo. A gente começa a conhecer, a ver que pessoas conhecidas da nossa convivência estão sofrendo aí com essa doença, com as mortes que ela está trazendo, né? Hoje, uma das pessoas mortas é conhecida da minha família, dos meus pais. Então, realmente, né, a gente fica triste de passar essa informação e preocupada com o andamento aí dessa Covid-19 aqui na nossa região. Obrigada, Caio. Daqui a pouco eu te chamo de novo para a gente falar mais sobre a Covid-19, sobre essa marca aí das 102 mortes aqui na nossa cidade. Porque agora a gente volta a falar, né, sobre a Covid-19. No início do nosso jornal, nós falamos que o governador Valadares registrou hoje a 102ª morte pela Covid-19. Em abril, foi registrada a primeira morte pela doença. A gente vai voltar a conversar com o Caio Mourão, que ele tem para a gente uma explicação, né, um parecer sobre esse tempo da pandemia aqui em Governador Valadares, né, Caio Mourão? Foram aí 3 meses, né, praticamente para a gente atingir essa trágica marca aí dos 102 óbitos confirmados aqui em Governador Valadares. Samara, a gente está preparando o material para poder informar cada vez mais sobre a Covid-19 nos próximos dias aqui na InterTV dos Vales. Eu fiz um levantamento ontem com a nossa colega Lorena Vale, que a gente pegou desde o início da pandemia na cidade. A primeira morte, na verdade foram 2, no dia 10 de abril. E aí, Valadares veio, Samara, numa escalada, Samara e todo mundo que nos assiste, fechou junho com 53 mortes. Isso quer dizer que em menos de 3 meses morreram 53 pessoas em Governador Valadares. Nós chegamos a 102 mortes hoje, no dia 15 de abril. Em 15 dias, pouco mais de 2 semanas, uma quinzena, em 15 dias, 49 mortes. Quase o mesmo número, possivelmente vai ser alcançado amanhã ou no mais tardar na sexta-feira. Nós vamos ter só em julho o mesmo número ou maior de mortes que tivemos desde 10 de abril até o dia 30 de junho. Então a gente falou mais cedo no jornal, ouviu o secretário falando sobre um eventual pico da doença. Pois é, a gente tem visto que, pelo menos pelo número de mortes, que é um parâmetro mais preciso que a gente tem em Governador Valadares, a curva da pandemia está em ascensão. A gente fez esse levantamento também no número de casos confirmados. O primeiro caso confirmado em Valadares foi no dia 24 de março. Do primeiro caso à primeira morte, são 18 dias. Mas do primeiro caso até Governador Valadares chegar à casa dos 1.000, foram 3 meses e 2 dias. Dia 26 de junho, Valadares chegou a 1.009 casos. Do dia 27 de junho até hoje, são 19 dias e mais 1.632. Em 19 dias, Governador Valadares somou 1.600 casos a mais do que em todos os outros dias da pandemia. Então, fica a análise dos valadarenses, de quem anda por Valadares, dos moradores de Valadares, que a pandemia está longe de acabar e está longe do momento da gente, cidadão, relaxar. Para a gente, como jornalista que está desde o início da pandemia fazendo esse levantamento de número, é um jornal pesado. E também, claro, como valadarense. Por isso a gente sempre reforça o recado. Se cuide. Cuide de você, mas cuide também das outras pessoas, porque a doença só tem crescido. Samara, com esses números pesados, detalhados, a gente espera que as pessoas entendam o cenário que a gente está vivendo em Valadares e, claro, em todo o Brasil. Eu volto com você. Uma boa noite. Obrigada, Caio. Boa noite para você também. Fica aí o recado, né? Para que a gente se conscientize e para que a gente reflita sobre a situação da nossa cidade, da nossa região. Até amanhã.